A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos para mais uma aula da nossa Escola Dominical da Tarde, que na verdade pode ser a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, porque é um arquivo de áudio, você pode ouvir na hora que você achar mais conveniente e agradável para você, mas que foi originalmente programada para ser à tarde. A aula de hoje é sobre Jerônimo e a Bíblia Vulgata. Antes, vamos fazer uma pequena e breve oração. Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai, louvado seja teu santo nome, ó Deus. Te peço que possamos aprender um pouco mais acerca não apenas da tua palavra, de como ela chegou até nós, mas também com o exemplo de vida de homens e mulheres que viveram um passado distante, que não negaram o teu nome, apesar de suas limitações, dificuldades e problemas pessoais. Que possamos aprender com a história desses homens e mulheres de Deus, é o que te pedimos e te agradecemos no maravilhoso nome de Jesus, nosso Senhor. Bom, hoje vamos conversar um pouco sobre alguém que é considerado um dos gigantes do cristianismo do século IV, Jerônimo. Ele nasceu no ano de 348 d.C. no norte da Itália e se batizou quando tinha uns 20 anos de idade. Pouco depois decidiu viajar para o Oriente, passou um tempo em Antioquia aperfeiçoando seus estudos da língua grega e também o hebraico. Ele tinha intensas lutas internas, pois se sentia ainda atraído pela literatura pagã de sua época e pela vida sensual, pelos prazeres da vida. Por isso decidiu sair de Antioquia e viver como eremita no deserto de Calcis, na Síria. Então, recapitulando, ele nasceu na Itália, da Itália foi para Antioquia, atualmente é Turquia, e de lá ele foi para a Síria. Mas como não se consegue fugir de si mesmo, suas tentações o seguiam. Ele se dedicou então com afinco ao estudo das escrituras, embora nunca tenha deixado de ler ou citar escritores pagãos. Na verdade, não há nada de errado contra isso. Nós cristãos devemos ter uma cultura secular que seja igualmente rica também, até para podermos fazer e traçar paralelos e darmos exemplos para as pessoas que não conhecem a palavra de Deus. O apóstolo Paulo fez citação da literatura grega quando esteve em Atenas. Mas Jerônimo queria se libertar completamente do desejo sexual, por isso vivia de forma excessivamente austera. Andava sujo e se dedicou ao estudo do hebraico, que considerava uma língua divina, já que a Bíblia, o Antigo Testamento, foi escrito em hebraico. Após 3 anos de autoexílio, retornou a Antioquia, onde foi ordenado presbítero na igreja local. Esteve em Constantinopla, que era a nova sede do Império Romano, durante o Concílio Ecumênico de 381, e em seguida foi para Roma, onde se tornou secretário particular do bispo Damásio, que o estimulava a continuar estudando e lhe sugeriu que fizesse uma nova tradução da Bíblia para o latim. Importante lembrar que se Damásio era o bispo de Roma, logo Jerônimo era então o secretário do Papa, o que lhe dava proteção contra os muitos desafetos. Já havia algumas Bíblias em latim na época de Jerônimo, mas eram traduções da versão grega, a famosa Septuaginta. É justamente no período de vida de Jerônimo, ao longo do século IV, que ocorreu um maior estreitamento de relação da Igreja com o Império Romano, processo esse iniciado pelo imperador Constantino, quando concedeu a liberdade de culto ao cristianismo. Antes dele, o cristianismo era perseguido pelos romanos. Mas essa vinculação foi vista com extrema desconfiança por Jerônimo. Ele disse: a Igreja tomou aos príncipes em seu seio e assim, evidentemente, ganhou poder e riqueza, mas em troca perdeu força interior. Para Jerônimo, a Igreja, ao estreitar os seus laços com o poder secular, estava sujeita a um declínio do seu nível moral, que era um dos fatores de sua sustentação e de seu crescimento. Em Roma, Jerônimo se tornou professor de um grupo de mulheres que se reuniu no palácio da viúva Albina. Ela se dedicava à vida austera, à meditação religiosa e ao estudo das escrituras. Algumas chegaram a estudar grego e hebraico e Jerônimo tinha com elas conversas sobre o texto bíblico que não era possível ter com seus contemporâneos homens. Assim era porque Jerônimo não era uma pessoa de trato fácil. Não tinha paciência com aqueles que ele considerava indolentes ou com quem ousava criticá-lo, a quem chamava de asnos de 2 patas. Foram alvos das críticas de Jerônimo não apenas hereges ou ignorantes, mas até mesmo grandes nomes do cristianismo de sua época, como João Crisóstomo, Ambrósio de Milão, Basílio de Cesareia e até Agostinho de Hipona. Ele era considerado um controversista incontido, de humor ríspido. Resumindo, o mesmo rigor e intolerância com que ele tinha contra si mesmo, também tinha contra os outros. Dava a perceber que Jerônimo não era uma pessoa de convivência fácil. Por isso, após a morte do bispo Damásio em 384, Jerônimo decidiu seguir para a Terra Santa, ou como ele dizia, sair de Babilônia e ir para Jerusalém. 2 de suas discípulas, Paula e sua filha Eustáquia, também foram para a Palestina. Em Belém, Jerônimo fundou um mosteiro para homens e Paula outro para mulheres. Lá ele passou a estudar o hebraico com mais profundidade,
a fim de finalmente executar a obra que lhe deixou famoso, a Bíblia Vulgata. A sua versão em latim dos textos originais hebraicos e gregos ganhou esse nome, Vulgata, porque em latim significa popular. Sua Bíblia foi concluída em 405, incluindo os livros apócrifos, embora ele os considerasse livros de igreja, não livros canônicos. Ou seja, estavam lá para consulta, para informação, mas não eram considerados de fato palavras de Deus. Com a reforma protestante, nas Bíblias protestantes, esses livros foram retirados da Bíblia para evitar confusões. Sua tradução, porém, não foi bem recebida de imediato. Primeiro porque as pessoas já estavam acostumadas com as traduções anteriores e, na época, muitos acreditavam que a Septuaginta era tão inspirada quanto os textos originais. Agostinho foi um dos que questionava a necessidade da nova tradução. Com o tempo, porém, a Vulgata se firmou entre as igrejas de fala latina. Apesar da divergência entre Jerônimo e Agostinho acerca da Vulgata, Jerônimo admirava Agostinho e recorreu aos seus escritos para refutar a heresia pelagiana. Jerônimo morreu em 419, 9 anos após a cidade de Roma ter sido conquistada pelos bárbaros godos. A respeito deste fato, ele disse: "A cidade que tomou o mundo foi tomada." Apesar de seu temperamento, Jerônimo tornou-se um dos maiores homens desse período da história da Igreja, uma prova inequívoca de que Deus nos usa não pelo que somos, mas apesar do que somos. Uma frase de São Jerônimo descreve quão importante é o conhecimento dos textos sagrados. Quem ignora as Escrituras, ignora o poder e a sabedoria de Deus. Portanto, ignorar as Escrituras sagradas é ignorar a Cristo. Que possamos aprender com a vida de Jerônimo, considerado um dos doutores da Igreja cristã, que possamos entender que Deus nos usa, apesar de nossas dificuldades, das nossas limitações, das nossas incompreensões, dos nossos defeitos. Deus quer fazer uma obra em nós e por nós, apesar do que nós somos, porque Ele é dono de toda a graça. Nos abençoa, nos capacita, nos ajuda e permite que possamos fazer coisas grandiosas, apesar de quem nós somos. Assim foi com Jerônimo, assim pode ser com cada um de nós, se nos dispusermos a servir a Deus com todo o nosso coração. Essa foi a aula de hoje, espero que seja enriquecedora e uma bênção na vida dos amados irmãos. Fiquem com Deus.